Olá pessoal, quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz que nós encontramos em Cristo Jesus e dizer que bom podemos mais uma vez a gente estar juntos, estudar a palavra, ver o que há de tão precioso e o que o Senhor tem reservado para nós agora, nesse momento. Porque eu creio sim que esta palavra, a palavra dele, ela tem poder de nos transformar, de mudar. À medida em que, obviamente, nós deixamos que ela entre dentro de nós, que ela faça parte, não apenas uma mera parte, mas que ela faça, ela complete o todo da nossa existência. À medida em que essa palavra, a palavra do Senhor, ela for o que há de mais importante, né, e no nosso dia a dia, nós estaremos colhendo, sim, os frutos de harmonia, de paz, frutos da obediência, frutos, né, da presença dele em nós. Amados, hoje nós queremos também continuar estudando o capítulo 31 de Gênesis, dando continuidade àquilo que nós já estávamos vendo, né, no outro estudo, e ver o que está se passando aí com Jacó e toda aquela turma naquele momento de então. Mas antes, como eu sempre gosto de fazer, vamos ter uma palavra de oração, tá bom? Se você pode, se você quer, feche os teus olhos e olhe junto comigo dizendo assim: Pai querido, obrigado. Obrigado porque a gente pode estar aqui na tua presença. Obrigado porque nós podemos nos reunir sim contigo, sabendo que tu és o Senhor de tudo o que há. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o autor e o mantenedor. Tu és o criador de todo o universo, de tudo que existe, Senhor. Obrigado porque a gente pode saber disso. E obrigado porque, sendo tão grande, Pai, ainda assim, tu voltas os teus ouvidos para os teus filhos quando eles clamam a ti, quando eles falam contigo. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa manifestação poderosa do teu Espírito, da tua presença, do teu agir. Obrigado, Deus. Repreendo também agora todo mal, toda operação de engano, toda interferência do mundo maligno, repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus e declaro a vitória do Senhor Jesus, declaro a presença do Senhor aqui nesse lugar, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, gente, então convido vocês para que nós possamos abrir em Gênesis, capítulo de número 31. Nós estávamos bem estudando a questão em que Jacó ele está fugindo do seu sogro, Labão. E a gente viu, né, o Jacó ele saiu sorrateiramente, saiu com uma certa antecedência. Nós vimos a estratégia dele, de como ele podia fazer para escapar. Mas mesmo assim, Labão obviamente percebe o que acontece, ele vai atrás, persegue e em alguns dias ele consegue chegar aonde está Jacó e toda a turma junto com ele. Labão, né, manifesta uma preocupação, por que vocês foram embora, aquela coisa toda, mas na verdade ele também estava preocupado com os deuses que foram levados por Raquel. Jacó nem sabia disso, mas ela tinha levado alguns deuses que faziam parte da família de Labão, deuses familiares, que são os Tereipim, que a gente chama, né? Quem tinha posse desses deuses teria posse também da propriedade daquela região, mas antes que Labão alcance Jacó, Deus intervém e diz para ele: não toque nesse homem, não faças com ele nem bem nem mal. Tá? Nós vimos até então, isso é no versículo 24 do capítulo 31, e vamos então dar seguimento aí a essa palavra, lembrando que eu estou usando essa Bíblia aqui, né, NVT, nova versão transformadora. Alguns episódios anteriores que nós lemos numa outra versão, mas não se preocupe porque a essência é a mesma. Aqui temos apenas uma linguagem um pouco mais compreensiva, tá bom? E se vocês quiserem também, deem um retorno dizendo: olha, prefiro aquela, prefiro essa versão. Estou aí à disposição de vocês, né, para a gente ler junto, e até porque a essência dela, o que está escrito aqui, não pode mudar. Né? Pode mudar uma palavra com o mesmo sentido, mas não pode mudar a essência do que está aqui. Amém? Então, lá em Gênesis capítulo 31, do verso de número 25 em diante, então nós temos o seguinte: Labão o alcançou
enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar as minhas filhas embora como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma boa festa de despedida, com canções e música, e ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas, meus netos, e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu, dizendo assim: deixe Jacó em paz. Entendo a sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai, mas por que me roubou os meus deuses? Então esse é o diálogo, né, de Labão, que quando ele chega, quando ele se encontra com Jacó. E aí então nós temos aí a resposta de Jacó a partir do verso de número 31. Jacó respondeu: fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria as suas filhas em minha força. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los, e quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos esses nossos parentes e eu devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel tinha roubado os ídolos da casa. Então aqui nós temos, né, Labão todo preocupado, entre aspas, né, com as suas filhas e tudo mais. Na verdade, ele estava mais preocupado, acho que creio eu, né, a Bíblia não deixa isso muito claro, mas ele estava muito preocupado também com os deuses que ele perdeu, que Raquel tinha escondido, né, numa cesta. Aí, já vamos ler isso aí. Labão foi procurar, agora versículo 33, Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó, e depois nas tendas de Lia e das duas servas, mas nada encontrou. Por fim entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na sela do seu camelo. Estava sentada em cima dele. Deles, no caso dos ídolos, né? Sentado no camelo. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda e sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai. Desculpe, a Raquel estava na tenda, né? Não em cima do camelo. Raquel estava ali, sentada em cima dos ídolos, né? E aí ela responde para o seu pai. Quando Labão, versículo 35, Raquel disse ao pai: por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Lá no versículo 36, então Jacó fica transtornado. Jacó enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que fiz errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui, diante de todos os nossos parentes, para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. O Jacó estava nervoso aqui. Estive 20 anos com o Senhor cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer do seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com o prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, né? Quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. E ele continua, o Jacó, argumentando: trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante, também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei, feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e depois mais 6 anos para formar o meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. De fato, se Deus de meu pai, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaac, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias, mas Deus viu como fui maltratado, apesar do meu árduo trabalho. Por isso, ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Então, aqui nós temos, né, Labão tinha manifestado a sua hipocrisia, a sua ganância, e Jacó responde. Jacó tem uma hora que ele fica nervoso, até porque ele nem sabe do que Raquel tinha feito, ele fica nervoso.
Uma das coisas que a gente percebe é que Labão, ele não adorava ao Deus de Jacó, ele não adorava Jeová, mas reconhecia o poder de Jeová, que era o Deus de Jacó e de seus pais, né? E ali no versículo 42 ele fala em algumas traduções falam o temor de Isaac, né? Ou o Deus temível, como diz essa tradução aqui, o Deus temível de Isaac. Isso mostra o quanto, né, esse Deus era reverenciado por Isaac. E, obviamente, Jacó está descobrindo quem é esse Deus. Lembra de como Jacó fugiu da presença dos seus pais por causa do seu irmão Esaú, né? Havia, assim, muito pouco temor de Deus ainda no coração dele. Deus foi trabalhando devagarzinho na vida dele. E que bom que Deus pode fazer isso, trabalhar devagar na nossa vida, na minha, na sua vida, para nos tornar cada vez mais próximos, parecidos com Jesus, que é o grande propósito que Ele tem para conosco. Ele nos quer tornar parecido com o Senhor Jesus, né? Então, e seguindo adiante aqui no nosso texto, aí no versículo 43, né? Nós temos aí que Labão responde a Jacó: essas mulheres são minhas filhas e crianças, as crianças são os meus netos e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu, mas o que posso fazer por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Versículo 45. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. Em seguida disse aos membros da sua família: juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança. A fim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de Jegar Saaduta e Jacó chamou de Gileade. Na verdade, esses dois nomes, né, significam monte de pedras de testemunho. Apenas é que Labão, ele falava aramaico, então a fala de Labão é aramaica, enquanto que Jacó, a fala dele era hebraica, né? Ou seja, a língua dos hebreus. Labão, versículo 48, Labão declarou então: este monte de pedras servirá de testemunho para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica por que o lugar foi chamado de Gileade. Também foi chamado de Mispa, pois Labão disse: vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardemos esta aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar as minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunho desta aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Olha para esse monte de pedras. Veja também esse monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunhas dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras, a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá, a fim de prejudicar-me. Labão conversando, fazendo voto. Invoco o Deus, versículo 53, né? Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Esse aqui é o Senhor Deus Todo-Poderoso Jeová. E aí ele continua dizendo assim diante do Deus temível de seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. E aí no versículo 54 ele diz assim: então Jacó, né, ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram ali a noite. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa. Aqui então nós temos, né, uma situação. A aliança que Labão e Jacó fazem. Aliás, uma aliança que é proposta pelo próprio Labão. Vimos então que um outro nome também foi desse lugar aqui também foi chamado de Mispa, né? Como nós vimos ali nos versículos. Mispa em hebraico quer dizer assim, posto de observação ou torre de vigia. Mas por que esse nome? Porque era um lugar alto e de lá você poderia ver toda a terra em todas as direções. E o original do hebraico, ele carrega junto um sentido de suspeita, um sentido de desconfiança ou falta de confiança. Mas por quê?
Ao se levantar essa coluna, os homens eles queriam dizer que eles estavam convidando Jeová para se assentar ali junto com eles, né, e observar essas duas pessoas nas quais não se poderiam confiar, Labão e Jacó. O passado deles era meio complicado, nós sabemos disso. Jacó, inclusive, quer dizer enganador, né? Deus, então, ele precisava ser um sentinela para vigiar tanto Labão, que enganou Jacó diversas vezes, como o próprio Jacó, na esperança de que uma luta, um entrevero, né, uma situação de conflito viesse a acontecer entre esses dois. Porque, claro que Jacó iria para um lado, formaria um povo, Labão continuaria do outro lado e também estaria continuando o seu povo. E esses povos, eles um dia poderiam vir a guerrear. Então ali estava sendo feita uma aliança de que cada lado iria ficar para o seu lado e que jamais eles iriam prejudicar um ao outro, né? Firmando essa aliança perante o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, né? Também Jacó, ele foi obrigado a prometer ao seu sogro que ele trataria as suas esposas com muita bondade, muita consideração, ou seja, que ele estaria cuidando delas, né? Então nós vemos aqui uma aliança sendo feita por um homem cujo temor de Deus é questionável. Ele sabia que Deus tinha poder, né? Mas a Bíblia não deixa claro que ele realmente temia ao Senhor como Abraão, Isaac e agora, né, Jacó está se revelando temer a esse Senhor. E esse Deus, então, ele testemunha essa aliança. E há um compromisso entre os dois de se firmarem de uma maneira assim correta. O que nós podemos aprender com toda esta palavra? Nós temos um Deus que olha para tudo aquilo que nós fazemos. E nós temos um Deus que olha para as alianças também que nós fazemos com Ele e com as pessoas do nosso lado. Eu lembro aqui das alianças que nós fazemos, né, com a nossa esposa, com os nossos próprios filhos, porque perante o Senhor nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Nós temos uma responsabilidade de honrar, né, os nossos pais, e não precisamos vir com um papo de que mas meu pai não é crente, meu pai ele me bate, meu pai ou minha mãe aprontam todas. Isso não significa que eu e você precisamos desonrá-los, não, pelo contrário, nós devemos a honra. A Bíblia diz inclusive que nós devemos o amor para os outros, né? Acima de tudo, se vocês quiserem dever alguma coisa, fiquem devendo o amor para com as pessoas que estão à sua volta, diz Paulo. Lembremos-nos sempre disso. E lembremos-nos de que Deus, Ele está olhando para nós. Ele está olhando para aquilo que nós estamos fazendo. Não precisa ter dúvida desse Deus de poder. E Ele se manifestou aqui poderosamente também na vida de Jacó, porque Ele guardou e protegeu o seu filho em meio a uma situação que poderia ter terminado de uma maneira muito trágica. Sabe lá o que Labão iria fazer com ele se Deus não tivesse, né, se manifestado. Então, meu amado, você pode sempre contar com a presença de Deus na sua vida. Clama e peça pelo agir dele na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu lar, onde você estiver, o que você estiver fazendo e em qualquer circunstância e qualquer momento da sua vida. Peça e clama por Ele, porque Ele deseja derramar o seu poder sobre você e os que estão à sua volta. E por isso eu quero também orar e pedir. Agora, né, se você quiser também orar junto comigo, ore junto comigo. Eu estarei orando também, pedindo para que o Senhor se manifeste. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque Tu cuidas da gente. Obrigado porque Tu tens prazer em cuidar da gente. E obrigado também porque Tu tens palavra de cura, de vitória, de restauração, de alegria para cada um de nós. Eu te peço agora, em nome de Jesus, derrama essa palavra de poder sobre os teus filhos, sobre nós que estamos diante da tua presença, sobre cada um que está ouvindo este pequeno estudo, para que o teu poder, a tua presença, a tua graça superabundem em nossas vidas, em nome de Jesus. Repreendo também todo o mal e toda enfermidade, toda operação de engano, toda angústia e opressão, repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Toda forma de depressão, eu repreendo na autoridade do Senhor Jesus Cristo.
eu declaro a vitória do Senhor Jesus na vida de cada um que está ouvindo esta palavra, em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe e cuide da vida de cada um de vocês de maneira muito especial e poderosa.